Olá, meus amigos e amigas. Aqui estamos com mais uma reflexão para a nossa caminhada aqui na Terra. Hoje trazemos um tema interessante, importante, que é sobre a relação existente entre os nossos laços sanguíneos com o nosso destino, com o nosso passado, com a nossa história espiritual. Os parentes estão em nossa vida por acaso? Ou será que eles já fizeram parte, em algum momento das nossas vidas precedentes, fizeram parte da nossa história? O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Leis de Amor, abordou essa questão e, através de uma pergunta que lhe fizeram sobre qual é a conexão entre a consanguinidade e o destino. E a resposta do benfeitor foi a seguinte: nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Então, o que é que a gente pode deduzir desta informação, desse esclarecimento muito importante? Ou seja, que no lar, na família, nós estamos reencontrando almas com as quais nós já convivemos em existências passadas. Segundo o Espiritismo, nós temos muitas experiências na Terra, que são as nossas reencarnações, que é um mecanismo divino através do qual, nascendo, morrendo, renascendo, progredindo, nós vamos exatamente aprimorando o nosso ser, o nosso espírito. Nós vamos desenvolvendo as virtudes, os talentos, as capacidades, vamos lapidando as nossas imperfeições, que não podem ser educadas numa só experiência. Então, no lar, na família, as leis da vida nos aproximam daqueles com os quais um dia nós já convivemos. E essa convivência se dá com pessoas, segundo aqui a lição, pelos vínculos do bem ou do mal. Então nós vamos reencontrar dentro da família afetos muito queridos, pessoas com as quais nós temos uma sintonia, uma afinidade, um vínculo de simpatia muito grande. Então são pessoas com as quais nós já convivemos em outras vidas e tivemos bons relacionamentos. Mas também na família, nós vamos reencontrar pessoas com as quais a nossa convivência não foi boa. São os vínculos do mal a que Emmanuel se refere. Então, são pessoas com as quais a gente teve dificuldades,
de relacionamento, pessoas que nós não soubemos amá-las o suficiente, nem elas a nós. São pessoas, espíritos com os quais a convivência deixou marcas negativas, ficaram ódios, ressentimentos, culpas. E como as leis divinas são leis de amor, essas pessoas, esses espíritos que num passado não souberam estabelecer uma convivência fraterna, respeitosa, amorosa, eles voltam à cena da vida. Eles têm uma nova oportunidade de reparar os erros cometidos numa experiência anterior. Então, a sabedoria divina reaproxima os desafetos do passado. Para que eles, então, numa nova experiência, esquecendo o que aconteceu, porque a reencarnação faz apagar em nossa memória as cenas vividas, para que numa outra oportunidade aquelas arestas do passado sejam minimizadas. Aquele desamor, o ódio, o ressentimento, a mágoa, sejam reescritos através de uma nova experiência no seio da família, onde o amor deve prevalecer na relação entre os membros da mesma família. Então nós poderíamos imaginar, por exemplo, que duas pessoas que no passado se odiaram e um acabou prejudicando muito o outro, esse que prejudicou volta ao lar na condição de um pai, na condição de uma mãe, e vai receber na família aqueles a quem prejudicou na posição de um filho, de uma filha. Então, o amor que faltou no passado, agora ele tem o ensejo de ser oferecido àquele que ontem não foi amado e que hoje vai receber o amor, a educação, o afeto, o amparo, o carinho. Então, no lar, nós reencontramos pessoas afins, almas afins, com as quais a gente já se harmonizou. E vamos encontrar também aqueles com os quais a gente ainda não se acertou. E que agora temos a oportunidade de refazer a relação. Por isso que Emmanuel, perguntado a respeito de como é que a gente pode vencer nas lutas dentro de casa, como que a gente deve agir perante aquele familiar mais difícil, ele diz: devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade.
a fim de aprender a vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. Por isso que não podemos desistir daqueles familiares mais difíceis, porque estamos nos reajustando, estamos aprendendo a amar, estamos aprendendo a respeitar, estamos reparando os nossos deslizes do passado, porque a nossa consciência não nos dará felicidade enquanto pessoas estiverem ressentidas conosco pelo mal que a fizemos. O lar é um momento de reajuste da nossa história espiritual. Por isso, Emmanuel aqui recomendou todos esses comportamentos, a paciência, a perseverança, o devotamento, a abnegação, o afeto, o perdão, até que a gente conquiste pelos nossos atos o coração daquele a quem um dia nós deixamos de amar e o prejudicamos. Então tenhamos em mente sempre que o lar é uma escola, que o lar é uma oficina, que o lar é uma oportunidade que cada um de nós tem de se reabilitar perante as leis de amor, perante as leis de Deus, para desfazer inimizades, desfazer ódios, desfazer rancores, porque só assim a gente seguirá mais feliz na nossa caminhada espiritual. Bom trabalho a todos nós.